Olá, alunos queridos, vamos para a nossa aula de geografia com um tema super legal, né? Paisagem. Tudo aquilo que a gente vê à nossa frente ou do nosso lado, no ambiente em que a gente está, sempre lembramos de paisagens. Diversas paisagens que nos acompanham no nosso dia a dia. Paisagens, sejam elas naturais ou não naturais, que são chamadas de paisagens culturais, que tem a presença do homem na modificação que ele faz, certo? E a paisagem natural, que sabemos, é aquela paisagem que só envolve elementos naturais, né, da natureza, certo? Então a gente vai ver, né, passo a passo nessa aula, esses tipos de paisagens, né, que já faz parte do nosso dia a dia. Então o conteúdo sobre a paisagem está no livro de geografia de vocês, nas páginas 104 a 107, certo? E aí vocês vão acompanhando a nossa atividade, certo? Que a gente vai passar daqui a pouco. Então é o seguinte, vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula. O que é paisagem, certo? Então, paisagem são todos os elementos naturais e culturais que podem ser captados com os nossos olhos e fazem parte de uma paisagem. A paisagem pode receber ações e influências de fatores naturais e culturais, certo? Então vamos lá. É tudo aquilo que eu já falei, né? Tudo aquilo que vocês já sabem, que faz parte da vida de vocês. Pode ser a paisagem de uma fazenda, pode ser a paisagem de uma rua, pode ser a paisagem um sítio, um jardim, um parque. Então, tudo que faz parte de nossa vida, que podemos ver, é chamado de paisagem. E que envolve os elementos naturais e culturais, certo? Que a gente pode ver. A paisagem pode receber ações e influências de fatores naturais e culturais. Então, o conceito para a paisagem é um espaço e tudo que é possível ver nele. Tudo que a gente pode ver é considerado paisagem. Então, aí, por exemplo, na foto, nós temos uma paisagem, né? Essa paisagem a gente pode considerar como natural ou cultural. Então, se a gente observar, a gente está vendo somente coisas da natureza. Estamos só vendo flores, o céu, né? Estamos vendo, assim, as nuvens, né? Então, tudo que envolve a natureza. É um ambiente muito bonito, tranquilo. E aí, é uma paisagem natural, somente natural. A gente não está vendo aí elementos feitos pelo homem, né? A gente está vendo elementos naturais. As paisagens são formadas pelas formas, pelas cores, pelos odores e pelos sons dos elementos que nelas existem, como o solo, a água, plantas, animais, luz, calor do sol, ar, ou seja, os elementos naturais e todos os elementos culturais. Então, só complementando, né? Em todas as paisagens existem as formas, as cores, os cheiros, né, chamado de odores, os sons dos elementos, que podem ser sons de animais, pássaros, sons de plantas, né, podemos ver a luz do sol, o calor do sol, o ar, né, naquele ambiente, e todos os elementos naturais e todos os elementos culturais também. As paisagens podem ser classificadas em naturais e antrópicas. Vamos entender já já o que são antrópicas. As naturais, vocês já sabem, né? São aquelas nas quais só existem elementos naturais feitos pela própria natureza, sem a intervenção humana. Aí, de novo, né, eu trouxe a imagem de outra paisagem natural, né? Árvores, né, montanhas, rio. E aí, para vocês verem o que é uma paisagem natural, certo? Paisagens antrópicas são aquelas nas quais existem elementos culturais que foram colocados por meio da intervenção humana. Aí já vai mudar um pouquinho, né? Aí já deixou de ser uma paisagem só natural. Pode haver nessa paisagem uma presença de elementos naturais, mas se já houve a participação humana, a intervenção do homem, ele já deixou de ser uma paisagem natural e passou a ser uma paisagem antrópica. Então, por exemplo, aí, nessa imagem, nós estamos vendo, tem os elementos naturais, que são as rochas, né, as montanhas, lá no fundo da imagem. E também estamos vendo ali no interior dela casas construídas pelo homem, plantações feitas pelo homem. Então, aí já houve uma intervenção humana,
Então já houve a participação do homem nessa foto, nessa imagem. Então aí por isso que nós podemos entender que são paisagens antrópicas, certo? As paisagens também são formadas pela geografia de cada espaço, como relevo, hidrografia, clima e vegetação. Então, quando a gente observa uma paisagem, a gente vai observar todos esses dados também, né? Presentes, por exemplo, o espaço, o relevo, hidrografia, o clima e também a vegetação. Vamos então ver mais a fundo o que seriam as paisagens modificadas pelo homem. Quando o homem modifica uma paisagem, ele está modificando todo o curso natural das coisas. Sim, porque quando ele modifica uma paisagem, ele está retirando alguns elementos naturais e ele está já intervindo no curso natural das coisas. Por exemplo, ele vai numa paisagem onde tem elementos naturais, né? Árvores, e daí ele precisa construir prédios naquele local. O que é que ele vai fazer? Ele vai retirar aquela árvore daquele local, certo? E ali ele vai construir prédios. Então, ele fez a modificação da paisagem, certo? Então, ele modificou o curso natural das coisas que antes eram elementos naturais somente e agora teriam elementos culturais, certo? Houve a modificação daquele ambiente, daquela paisagem. Seus problemas podem resultar em enchentes, más condições de vida, água poluída, desmatamento e destruição do habitat natural dos animais, levando-os à morte. Então, nesse caso, o que acontece? Quando o homem modifica uma paisagem, vai mexer com todo o curso natural das coisas. E o que é que pode acontecer? Vão surgir problemas, né? Entre eles, como já foi citado, enchentes, más condições de vida, água poluída, desmatamento, destruição do habitat dos animais. Nessa foto, por exemplo, a gente está vendo, né, que houve enchentes. Então, provavelmente nessa cidade tem muito lixo jogado no chão, as pessoas também sem a educação de cuidar do ambiente. Então, o que é que acontece quando chove? Então, os bueiros ficam entupidos e a água não consegue escorrer. Então, a chuva chega e aí causa enchentes. Dessas enchentes, as famílias ficam prejudicadas, com casas alagadas. Muitas pessoas até morrem, né? Em meio a toda essa água que fica presa, né? No ambiente, né? Na cidade, por exemplo. E aí tem o prejuízo entre carros, moradias, árvores que são arrancadas, pessoas que morrem e tudo mais. Então, todas essas modificações do homem precisam ser repensadas nesse sentido, né? Que modificar, sim, na necessidade que há, mas também tem que se analisar as condições dessa modificação. Certo, gente? Então, vamos lá. Os impactos causados ao meio ambiente pela construção de casas, prédios, indústrias e rodovias são inevitáveis. Outro grande impacto ambiental é a extração de minérios. Então, vamos lá. Estamos vendo aí na imagem uma extração de minérios. Então, é isso. Então, a depender da necessidade, se faz a extração dos minérios para a construção de objetos, né, que são oriundos de minerais e tudo, tipo assim, pratos, panelas, né, bijuterias, tudo bem, é importante. Mas todas essas extrações, elas causam ao meio ambiente grandes impactos, né, provocados pelas indústrias, pelas construções de prédios, de rodovias, e isso é inevitável realmente. Então, mas infelizmente causa impacto ao ambiente, certo? Aquele ambiente com certeza vai ser prejudicado e as pessoas que moram ali próximo também, né? Paisagens antrópicas, que a gente inclusive já falamos lá no início da aula. Então, que são aquelas paisagens, né, que há intervenção do homem, né? Aí eu dei o exemplo lá no início da imagem, né, que a plantação, né, com algumas casas, tem a presença de elementos naturais e tem a presença também de elementos culturais. A formação do espaço geográfico se dá pela combinação de transformações decorrentes da própria dinâmica da natureza. O vento, a chuva e o calor do sol desgastam o solo, modelam as rochas e modificam as paisagens. O homem, ao longo de sua história, teve que se adaptar ao ambiente em que vive conforme suas necessidades. Então,
Se há a combinação de transformações, né, da própria dinâmica da natureza, que o homem precisa, tem que ser avaliado o vento, a chuva e o calor do sol. E esses elementos, né, que são naturais, desgastam o solo e modelam as rochas, modificando as paisagens. O homem tem convivido com essas mudanças, né, ao longo dos dias, a cada atualidade, e ele teve que se adaptar ao ambiente em que ele vive, para atender às suas necessidades. Assim, o homem consegue transformar o espaço e construir o seu ambiente por meio do desenvolvimento e das tecnologias. Então, o homem teve que acompanhar toda essa evolução, né, tecnológica, que antes não tinha no início dos tempos, e hoje a gente já convive, né, com essa tecnologia, certo? E o desenvolvimento que acontece a cada dia. As paisagens antrópicas são também chamadas de paisagens culturais. Então, vamos lá. Foi o que eu já falei, né? Então, vamos entender melhor aqui na imagem. Então, aí nós temos a presença de vários prédios, né? Uma foto. Na presença de vários prédios, foram construídos esses elementos pelo homem, teve a intervenção humana, certo? E aí, então, nós vemos que é uma paisagem totalmente cultural. Algumas plantas são encontradas aí, algumas árvores, mas bem poucas, né? Dos elementos naturais. A maioria, né, tem elementos culturais, que foi o homem quem construiu casas, grandes prédios, né? Lojas, né? É um ambiente urbano e que teve a intervenção do homem, certo? Vamos lá. A ação antrópica é a ação feita pelo ser humano, homem ou mulher. Quando a gente se refere a homem, não é só homem, é homem ou mulher, é o ser humano no geral. Sempre que utilizamos algo do meio ambiente, o alteramos de alguma maneira. A diferença vai estar no resultado dessa ação. Então aí a gente tem uma imagem, né, que mostra, né? Paisagens naturais, é aquela que apresenta somente elementos da natureza, e paisagens antrópicas, que apresenta a ação realizada pelo homem. Aí, na primeira, paisagens naturais, tem os elementos só da natureza, e antrópicas, a apresentação realizada pelo homem, ele está plantando e derrubando árvores. Então, o homem constantemente derruba árvores e planta árvores, a depender da necessidade que ele encontra. Por isso que são chamados de paisagens antrópicas. E a diferença de uma para a outra é que as naturais são apenas elementos da natureza, e as paisagens antrópicas têm a presença do homem. Ok? Agora a gente vai iniciar nossas atividades que estão na página 108 do livro de vocês. Então, vamos lá. Vocês vão abrir o livro e a tia vai ajudar vocês a responder cada atividade dessas do livro de vocês. Então, aí na página 108, vocês vão ver no livro que tem o número 1. Observe as imagens abaixo e faça um breve comentário sobre as imagens. Então, por exemplo, na primeira imagem do livro da página 108, vocês estão vendo aí algumas pessoas, né, fazendo algo que é bonito, algo que é gratificante para a natureza. Eles estão plantando, provavelmente, uma árvore ou uma semente, ou seja, estão trabalhando a terra para o meio ambiente, para o enriquecimento do meio ambiente. Então, esse grupo de pessoas está se preocupando, né, com elementos da natureza. Então, aí a gente está observando nessa imagem exatamente isso, certo? Já na segunda imagem, a gente observa que tem um rio, né, que não está muito limpo, inclusive ele está bem escuro, com a água bem escura e poluída. Vemos aí também alguns lixos aí, né, próximos à região do rio. E aí a gente vai fazer, então, o comentário de cada imagem dessa. Para a imagem, a letra A, o que vocês diriam? Observem direitinho para responder. Então, na primeira imagem, a gente pode observar que tem pessoas, né, limpando a terra e plantando uma árvore, provavelmente, certo? Então, essas pessoas estão se preocupando com a relação do meio ambiente. Já na segunda imagem, está ocorrendo o contrário.
existe no ambiente lixo e o rio está poluído. A apresentação dele não é de um rio limpo, não é de um rio bem cuidado. Então, vocês poderiam, apenas eu estou dando uma ideia para vocês, mas vocês é que vão ter, né, a visão de vocês, o modo de olhar para cada imagem e responder com as palavrinhas de vocês, certo? Número 2, releia o texto e responda. Então, primeira a pergunta que se apresenta aí. O que você entende por paisagem antrópica? Então, a gente falou por várias vezes aqui na nossa aula o que é a paisagem antrópica, né? Então, o que é que a gente poderia responder? É uma resposta também pessoal, né, de vocês. E a tia vai deixar que vocês repensem nas respostas de vocês. Só vou dar também mais uma ideia, né, do que seria antrópica. É aquela que não é totalmente natural. Pronto. Então, dando essa ideia, vocês vão descrever o que é uma paisagem antrópica, que tem intervenção do homem. Vocês vão escrever aí, certo? Então, vocês vão colocar pelo conhecimento de vocês, certo? Então, gente, aqui a gente conclui a nossa aula de hoje com as atividades, certo? De acordo com o que a gente estudou na aula de hoje sobre as paisagens, que são muito importantes cada uma delas. Só precisa a gente ter o cuidado de sempre cuidar de cada paisagem, principalmente se ela for uma paisagem natural. E temos que preservar o que é natural, sempre, tá certo? Porque a cada dia estão havendo essas transformações culturais de paisagens, e aí a gente está perdendo os nossos recursos naturais, tá bom? Então vamos repensar em nossas atitudes, certo? Aqui tia Jane deixa um beijo para vocês